Seja bem-vindo em nome de Jesus. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto, tendo em vista que estão sobre os nossos pés, e para ganhar tempo, quero convidá-los ao texto que está, quero tomar base para conciliar o tema tão bem sugestivo. Maravilha. Glória a Deus. Eu quero ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Glória a Deus. Aleluia. 3 versículos que eu quero tomar base, que é o versículo 9 do capítulo 1, 10 e o 11. 1 milhão de glória. Oh, glória. Está escrito: Aleluia. dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram aos lados deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Enquanto eu quero carinhosamente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder mais uma vez estar participando deste tão grande trabalho, do qual eu me sinto imerecedor de um convite tão honroso, tendo em vista a grandeza dele e a minha insignificância. Então eu me sinto mais que honrado em poder estar aqui. E agradeço a isto ao pastor Dr. Elias Cardoso, quero agradecer-lhe pela honra que assim foi me dada de poder estar falando diante de um povo sábio, desde a minha retaguarda até a minha vanguarda, e também ao pastor Joinville, vice-presidente. Em nome deles, quero externar a minha gratidão a todo este coeso ministério. Gostaria de citar os nomes de todos, mas os irmãos entendem. E a esta igreja, que Deus continue vos abençoando. Agradeço a Deus pela vida do pastor Flávio, coordenador da juventude, meu amigo, e todos que com ele estão na coordenação, e esta briosa juventude. Muito obrigado por mais uma vez fazer parte da vossa história. E agradecendo a Deus pela vida da cantora Josiane, da Kelly, sua assessora, como também meus amigos, tem tantos amigos aqui, e seria inviável citar o nome de todos, mas quero agradecer a Deus pela vida do pastor Valdir, meu amigo, que está me acompanhando hoje, e como também o pastor Juliano, e em nome deles quero agradecer a todos os demais amigos aqui presentes. E os meus conterrâneos, moramos em Maceió, e é muito bom estar aqui convosco. Queridos, quero ser sucinto, tendo em vista o dia útil de amanhã, mas quero falar-lhes acerca de algo que era impossível no Antigo Testamento. Os irmãos hão de convir que o texto e apreço, quando Lucas faz o seu segundo tratado, segundo a história, o primeiro está o próprio nome, Evangelho, segundo escreveu Lucas, e no segundo também ele diz a história que ele escreve a um amigo, a própria escritura direciona-se a ele, a Teófilo, meu precioso amigo. Segundo história, dizem que este amigo de Lucas, ele era uma grande personalidade do Império Romano nos dias de Cristo. E ele foi impactado pela história que Cristo causou não só na sociedade,
mas no contexto político religioso, a ponto de que ele se interessou tanto que custeou todas as despesas de viagens que Lucas empreendeu para apurar minuciosamente o que verdadeiramente aconteceu. Então, os irmãos hão de convir que tudo que Lucas escreveu foi na base de entrevistas, diante que ele mesmo diz, aqueles que foram testemunhas presentes juntamente com ele. Então, o que me chama a atenção é que, por certo, quando Lucas entrevistava e questionava os apóstolos, aqueles que vivenciaram com Cristo, eles mencionam até o período aqui da ressurreição e a despedida momentânea de Jesus. E o que eu acho interessante é que é destacado os próprios anjos, segundo o contexto, em qualquer versão, ele faz a diferença, varões galileus. Então eu quero tomar por base este contexto para falar-lhes da responsabilidade aqui neste texto, mediante os acontecimentos. Primeiro, quero pedir a vossa permissão para contextualizar. Quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que cerca de 64 anos antes de Cristo, foi quando o Império Romano, através do general Pompeu, conquistou toda a região da Palestina. Então, obviamente que chamado-se assim depois das grandes potências. Portanto, a Bíblia nos diz que, e o contexto histórico, que quando Roma começou a predominar dentro daquele período intestamentário, então, de uma ótica direta, é quando agora todo o contexto judeu é subalterno a Roma. Então, Roma precisava de fidelidade, e esta era a principal característica de confiança. O critério para agregar alguma coisa de Roma era fidelidade. Então, por esta fidelidade, então é quando Herodes o Grande é enviado para reinar na Judéia, na Palestina, desde o sul ao norte. E os irmãos hão de convir que aqui é um período que agora os próprios judeus tinham que pagar impostos a Roma, tanto o rico como o pobre, e principalmente o culto no santuário, que não era lá estas coisas, mas com um penhor político acerca da popularidade, é quando Herodes reforma e faz uma obra assustadora no templo de Jerusalém. Agora, o contexto politizou, a religião foi politizada, e então o sumo sacerdote toma a iniciativa de tudo, por tudo girava em torno dele, por no contexto sócio-religioso, seu representante também de Roma, ou direto ou indiretamente. Com tudo isso, os irmãos hão de convir que agrava-se a segregação entre os judeus. Se os irmãos observarem, algumas regiões que se destacam no contexto da Palestina. A primeira coisa era a Judéia, Samaria, Galiléia, Decápole, Idumeia e Pérea. Então, estas regiões, elas faziam parte de um contexto judaico. Portanto, com o advento da politização, com o advento da frieza espiritual, quando os próprios levitas e sacerdotes perderam o foco do projeto de Deus, que era o resgate, então começaram a viver de uma forma agravante, pois desde a antiguidade, os irmãos já sabem que toda aquela região da Galiléia era menosprezada pelo contexto da elite, pelo contexto da Judéia, porquanto cada região tinha a sua representatividade, e a Galiléia ficava perto da fronteira, ou fronteira com a Sírio-Fenícia. Então, os judeus diziam que os judeus galileus não era puro a ponto de alcançar a exigência da lei, por conta da mistura entre gentios
e judeus. Por isso que Isaías, no capítulo 9, já falava a Galileia das nações, um povo que vivia na região de morte. E há cerca de 700 anos atrás, Isaías já via que Deus ia alegrar aquele povo, tirando-lhe os pecados e o opróbrio. Ou seja, então, quando chega cerca de 700 anos depois, é quando isso ecoa. Agora, os líderes, os grupos religiosos antes de Jesus tomaram a popularidade, o domínio do povo judeu, e entre eles havia uma disputa. Por isso que os fariseus e os saduceus são os mais poderosos, tinham maiores popularidade. Os saduceus, simplesmente porque era a elite do sacerdócio, eram os mais poderosos, os mais ricos. Para ser um membro do grupo dos saduceus, tinha que ter capital de giro, tinha que ter nome, e com isso eles oficializavam o culto. Do outro lado, vinham os fariseus, que divergiam em um ponto dos saduceus, porque os saduceus, líderes, dirigiam, oficializavam os cultos, era a cúpula, mas não acreditavam na lei oral que os fariseus usava. Eles só acreditavam na lei escrita. Por isso que eles não acreditavam em 3 princípios que nós cremos, ou seja, espírito, anjo e vida após a morte, porque não estava escrito e eles não acreditavam. Como os fariseus já acreditavam na lei oral, nos adendos e na tradição, eles acreditavam. Então, enquanto os saduceus oficializavam, os fariseus eram os líderes da pureza, tanto fora como dentro do santuário. É aqui que começa a ótica da segregação entre eles, a ponto que eles puxam tanto e começam a decompor-se pelo jogo de interesse. Eles começam a colocar limites de adoração e de direito ao sagrado. Vejam que eles diziam e eles defendiam que primeiro a cúpula, segundo vou usar o termo odierno, o alto clero, segundo ali estavam os saduceus, a cúpula sacerdotal, que era reverenciado, era o representante do sagrado. No meio do clero vinham os fariseus, ou seja, eles ofereciam os holocaustos, a pureza. E em terceiro, o baixo clero, onde estava parte dos escribas e os levitas, que eram responsáveis pela roupa, pela água, pela porta e pelo louvor. Então, abaixo destas 3 classes vinha o povo da terra, que eles diziam o quê? O povo da terra é maldito, e isso englobava toda a região fora da Judéia, porque entre o povo da terra estava quem? Estava os analfabetos, judeus, mas não sabiam ler, então não tinham direito ao sagrado nem à adoração, porque eles diziam, são analfabetos, não sabe ler, se não sabe ler, não conhece a lei, e se não conhece a lei, é maldito. Então, depois vinha quem? Os cobradores de impostos, são impuros, são pecadores, vêm os cegos e os aleijados, e abaixo estava o resto. Qual a gente estava? Os gentios, que nem amizade eles faziam, e nem entrar na casa de um gentio era o cúmulo do absurdo. Então, para viver a santidade e ter direito de adorar, só
pureza conforme eles julgavam. Por isso que os samaritanos era uma região que também estava abaixo da linha da média. Eles diziam, eles não podem adorar em Jerusalém, são impuros, e era judeu. Por isso que aquela mulher disse, nossos pais adoraram neste monte, porque já vinha de longe, e vocês dizem, veja que ela disse, vocês dizem que o lugar certo é Jerusalém, mas vocês não deixam a gente adorar. Então veja, isso era o que acontecia, foi nesse marasmo, quando a Judéia despencava na pureza, pelo outro lado deturpou, o lugar de adoração se tornou num centro comercial, o lugar de adoração se tornou num jogo de interesse, quando todos estes impuros, segundo eles, vinham trazer uma oferta nas festas, então primeiro passava pela purificação e depois a moeda. Eles vinham com moeda para ofertar, só que era moeda romana. Aí eles não aceitavam, porque no templo não entrava moeda romana, tinha que ser a moeda do templo. Então o pobre ralava quando trazia a oferta. Tem que ter o câmbio, tem que trocar a moeda. Aí nessa troca ele já levava uma taxa exorbitante que comia quase tudo, e bolso. Então foram tornando aquilo um covil de lobo, e para eles, quem fosse da Galileia estava perdido, não tinha sucesso nenhum. Por isso que o termo era comum, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era uma das cidades da região da Galileia, então era desprezível. Quando eles achavam que estavam abafando, aí o que é que Deus faz? Deus não vai agir para continuar o projeto de resgate na Judéia. Aonde Deus vai? Na Galileia, onde ninguém dava valor, onde não tinha história, onde ninguém acreditava. E ele vai em uma das menores e mais insignificantes cidades, Nazaré. E quem é o correspondente? Gabriel. Salve, salve, agraciado. Uma adolescente. O Senhor é contigo. Veja que Isaías disse, o Senhor alegrou aquele povo. Como os soldados na guerra perdem a botina. Porque um menino nos nasceu. Aí o anjo Gabriel dá o projeto a Maria. É desafiador. No teu ventre vai nascer um menino. Como se fará isso? Que eu não conheço o homem. Se preocupa não. A sombra do Onipotente vem sobre você. E o ente santo que será gerado em você será chamado Filho do Altíssimo. E ele vai estabelecer a equidade do reino de Davi para todos sempre. Olha o desafio. O desafio era grande. Se eu aceitar, primeiro o opróbrio, eu não posso aparecer grávida. Segundo, a família. Terceiro, a lei, vai morrer apedrejada. Olha o desafio, para mim aceitar, vou ter que renunciar à minha própria vida. Porque se Maria aparecesse grávida, toda essa gravidade iria sobre ela. Veja que ela questiona, é um diálogo. E ela rebate, mas Gabriel diz, Maria, fica tranquila. Tu não tem uma prima chamada Isabel? Tem. Ela não mora lá na região da montanha da Judéia? Ela não é estéril? Já está grávida com 6 meses. Mas como? Maria, para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Faça segundo as tuas palavras. O anjo se ausenta. Quando o anjo se ausenta, depois de alguns poucos dias, a dúvida na cabeça de Maria, mas será que é verdade? E para tirar a prova, eu vou lá na montanha das Judéias. Vou ver se Isabel está lá. E ela faz carreira
Quando ela chega nas montanhas, ela nem vê Isabel. Quando ela chega do lado de fora, que grita, Shalom, sou eu. Aí o menino já começa, o Pentecoste dentro da barriga já começa a saltar. Aí Isabel de lá de dentro mesmo começa a gritar, que alegria é essa? Eu não sou merecedora de vir me visitar a mãe do meu Senhor. Bendito o fruto que está no teu ventre, e bendito és tu entre as mulheres. Mas em síntese, vou sintetizar. É abertura, e eu sei como é. Nasce o menino. Quando Jesus nasce, quando a notícia chega, já queriam abafá-lo. Os magos foram para Herodes, onde nasceu o rei dos judeus. Aí Herodes desencadeia uma perseguição, estou sintetizando, e nessa perseguição manda matar todas as crianças que pudessem de 2 anos para baixo. E agora o anjo vai a José e diz, foge para o Egito, que o Herodes quer matar o menino. Depois de alguns poucos anos, Herodes morre. O anjo vai lá e diz, volta, que Herodes morreu. E para onde é que ele volta? Para Galileia. Veja que era tão inóspito que ele passa no mínimo 8 anos. 2 mais 2, 4, 8 anos. Num pressuposto. Esquecido. Você não ouve falar desse período. Desde a volta da Galileia até com 12 anos. Quando Jesus completa 12 anos, ele sai da Galileia e vai para onde? Para Jerusalém, para a Judéia. Era Páscoa. E com 12 anos passava pelo Bar Mitzvah. Então, quando 3 dias de festa, José e Maria perdem o menino e voltam para casa. No caminho, cadê Jesus? Está com você? Está não. E volta. Quando eles voltam, Jesus estava justamente aonde toda criança, todo desta idade desejava estar, sendo sabatinado pelos escribas, representantes dos saduceus, dos sinédrios e dos fariseus. E aqui era a chance que qualquer jovem queria. Primeiro, tinha que ser sabatinado. Porque era nesta sabatina que os escribas diziam, vale a pena investir? Era nessa sabatina que os jovens se tornavam discípulos. Quando eles se destacavam na sabatina, os mestres iam lá e diziam, você serve para ser meu discípulo. E a partir daqui, esses meninos já se tornavam elite do judaísmo e já era catequizado para seguir o sistema. Aí veja que Jesus sobressaiu, a nota dele foi máxima. Porque a Bíblia diz que quando o doutor perguntava sobre a lei, sobre os profetas, aí Jesus dizia na lata, é assim. E ainda interpretava o texto. A ponto que a Bíblia diz que os doutores ficaram com o queixo caído. E disseram, de onde vem este menino? Que sabedoria é essa? Aí disseram, é da Galileia, é de Nazaré, abafa. Abafa! Ele tinha tudo para se destacar, mas por ser da Galileia, abafaram. Passa mais 17 anos. Mas nessa ida à Galileia, Jesus descobriu coisas que na Judéia não tinha. Na Judéia tinha anel, na Judéia tinha diploma, era o que funcionava. Na Judéia tinha money. E Jesus vê na Galileia o que eles não viram. Segundo Joséfo diz que os galileus tinham algumas características peculiares. E qual era? A primeira era que os galileus eram laboriosos, trabalhadores. Por viver da pesca, da agricultura e da agropecuária, eles estavam acostumados com chuva, com sol, com frio e calor. Então eles não abriam mão quando o trabalho endurecia.
O segundo diz, Joséfo, que eles eram patriotas. Eles defendiam o que acreditava e a pátria. A ponto que a história diz que eles não aceitavam com bons olhos o domínio romano sobre a Palestina. Por eles haviam guerra. Eles eram patriotas, defendiam o chão, a pátria que vivia. E em terceiro, diz o Talmud, que eles eram honrados. Eles davam mais valor à honra do que o dinheiro, ou seja, eles não se vendiam. Era o que Jesus queria. Com 29 anos e quase 30, a Bíblia diz que aí Jesus aparece de novo. Veja que é 17 anos escondido nos confins de Zebulon e Naftali. Quando ele completa quase 30, aí ele aparece aonde? Na beira do Rio Jordão. Quando ele surge no meio da multidão, João Batista, que já tinha sentido aquele negocinho gostoso no ventre de Isabel, lá dentro da água, ele começou a sentir. Quando ele começou a sentir, não teve dúvida e começou a gritar: eis o Cordeiro de Deus, ele está aqui. Ele batiza Jesus. O céu se abre, papai fala, o Espírito Santo desce. Veja o que era um Galileu. Por isso que o nome que ele chamava era Jesus Galileu, ou Nazareno. Veja que Jesus agora saiu das águas, diz o próprio Lucas, cheio do Espírito Santo, pegando fogo. Mas um Galileu não estava nem aí para a fama, porque se fosse da Judéia, agora ele não ia aceitar o deserto, não. Ele ia entrar direto em Jerusalém e ia bater de frente com os mestres. Agora imagina, autodidata, cheio do Espírito Santo, ouviu o papai falou, agora eu vou arrebentar. Mas Lucas diz, como ele era Galileu, o Espírito Santo pega ele quando ele sai das águas, e em vez de ir para Jerusalém, ele vai para o deserto. Diga para quem está ao seu lado: Galileu, pode ser cheio, mas antes de Jerusalém, tem um desertinho para o Galileu passar. dias. Depois de 40 dias de jejum e oração, teve fome, o inferno chega pelo seu diretor-geral, o Satanás chega. Bah, agora esse é comigo. Tenta, a ponto de oferecer tudo. Mas Jesus era Galileu. Levou Jesus à mais alta altura do templo e ofereceu o que qualquer um da gente queria ouvir. Toda a glória do mundo é minha. Bateu no peito, quero acreditar. Que boa chance de se vender. Eu estou disposto a abrir mão e dar a você toda a glória, só precisa você me adorar. Mas Galileu não se vende. Jesus olha para ele e diz: escrito está, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Venceu Satanás. Agora era hora de voltar e abafar. Não era hora mais de lembrar do interior. Mas Lucas diz que quando ele foi tentado, que saiu dali, voltou para Nazaré, para a Galileia, voltou para onde tudo começou, e começou a pregar nas congregações. Tem alguns da Judéia que só precisa pregar num culto e um negócio, não, pregou, não, volto para o interior, mas nada, eu agora vou para a Judéia. Pergunta para quem está ao teu lado: tu é da Judéia ou é da Galileia? Tem vezes, eu digo isso como experiência para jovem, não por vanglória. Às vezes eu estou pregando nas convenções, estou pregando em congresso de 50 mil pessoas, e tem hora que as pessoas aplaudem, batem foto, 2 horas batendo foto, e tem alguém que chega: rapaz, tu é o cara do século, né? Tu está arrebentando. E como ser humano, a gente às vezes não pensa que é alguma coisa.
Mas aí, quando eu volto para casa, a primeira coisa que eu chego em casa, e os meus conterrâneos sabem que tem muita, eu meto o dente no gomo da cana, nem pego a faca, rasgo no dente mesmo, e o Espírito diz, é isso aí, para não esquecer de onde tu és Galileu, não pode se misturar. Veja que Jesus volta para Galiléia e continua pregando nas congregações. Vai pregar no templo, na sinagoga principal de Nazaré. Primeiro sermão cheio do Espírito Santo, bateu de frente com o sistema. Quando ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E o sistema não aceitava. Para restaurar a vista dos cegos, para pôr liberdade aos cativos, alegrar os corações tristes e anunciar o ano da salvação do Senhor. Rangir os dentes, porque ele disse, hoje se cumpriu esta profecia. Eu estou cheio. Quanto mais cheio, mais o chicote bate. Quanto mais cheio, mais rejeição. Vamos matá-lo. Tentaram matá-lo, não conseguiram. Expulsaram ele de Nazaré. Aqui você não prega mais, nem morar tem direito. Aí ele vai para Cafarnaum. E o que é que ele faz para pregar esta mensagem que a gente está esperando hoje? A Bíblia diz que quando o sistema político, religioso, rejeitou, aí ele agora vai escolher quem? Veja que ele vai para a beira do mar, vai para a beira do rio, vai para a plantação de mandioca, vai para o coxo do boi e começa a chamar só Galileu. Dos 12, só um não era Galileu, foi justamente o que se vendeu. Agora Jesus começa vindo da Galileia. E agora imagina, Jesus e 11 Galileu e um que não era. Menosprezados. Agora, enquanto o sul queimava incenso 2 vezes por dia, enquanto a Judéia arrebentava nos sacrifícios de animais, oração direta, mas não tinha graça, não tinha unção, porque a corrupção estava lá. Agora a notícia começa a chegar, vindo de onde? Do norte, lá da Galileia. O que era que estava acontecendo? Agora eles tinham todo o status, toda a pose, mas não tinha nada de novo, era a mesma coisa. Aí Jesus é convidado para um casamento de pobre, porque casamento de rico não falta vinho. Aí ele vai para Caná da Galileia, e naquele dia disseram a ele, faltou vinho. Aí ele, o que é que eu tenho? Ainda não chegou a minha hora, mas traz aí essas taçazinhas, traz esses potes. Transformou água em vinho, e foi o melhor que ninguém nunca tinha bebido igual. No outro dia a notícia se espalha. No outro dia a notícia se arrebenta e todos comentavam, Jesus fez milagre. Então começou a zoar a notícia, tem algo novo vindo aí. Aí daqui a alguns dias ele vai passando por Cafarnaum, vai passando pela cidade, e a notícia chega aí lá na Judéia. O que é que está acontecendo? A Galileia está pegando fogo, a Galileia está virando de perna para o ar. O que é que está? O Jesus Galileu, junto com os dele, aonde ele passa está mudando tudo. Mas está mudando o quê? O cego está enxergando, o mundo está ouvindo, o mundo está falando, o surdo está ouvindo, o coxo está levantando, até morto está levantando. Ele está dando esperança a quem não tem, e está falando de um novo céu que está vindo aí. Mas o que é que está acontecendo vamos abafá-lo. Mas Galileu não tinha medo de tumulto de José. Ou seja, Galileu não tinha medo de cara feia.
eles não recuavam. Veja que todas as vezes que Jesus vinha para Jerusalém, vinha com eles, o pau cantava. Mas eles não abriam mão. Aí tentaram de todos os meios desestimulá-los. Mas quando eles tentavam, Jesus dava uma injeção. Está podendo não, o número de gente está crescendo. Por onde ele está passando, o povo já vem com surdo, com endemoniado, já bota na beira do caminho. Por onde ele passa, demônio corre e acontece o que vocês nunca fizeram. Aí quebrou as diferenças. Em síntese, a Bíblia diz que os saduceus desceram um grau e se igualaram aos fariseus, formaram um centrão, num interesse comum, para quê? Abafar Jesus. Eles não têm futuro, são da Galileia. Vocês já tentaram de tudo. O interessante é que eles mandavam peritos da Judéia para pegar Jesus, Josiane, nenhum erro da lei. E ele chegava todo fofo, bom mestre. Meu Deus. Ele chegava e dizia assim, bom mestre. Qual o maior de todos os mandamentos? Ora, é simples. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faz isso. Disseste bem. Já voltava cabisbaixo. Mas vocês não. Então, agora resolveram não prendê-lo, mas matá-lo. A junção do centrão resolveu, temos que matá-lo. E eles tinham o controle do povo. Então, se matar ele, acaba esse negócio. Porque Galileu é indouto, é ignorante. Não tem conhecimento da lei, é fácil da gente manobrar. A gente vai comprar ele fácil. É só matar o líder dele. E a Bíblia diz que, em meio de tantos esforços, mataram, levaram, pegaram, prenderam Jesus. Para quê? Para desistir e para acabar com aquele povo. Então agora eles levam Jesus à cruz. Veja que o impacto foi tão grande que a Bíblia diz que na primeira noite, quando prenderam Jesus, nem os galileus resistiram. Meu Deus. Muitos fugiram. Pedro e João tentavam resistir, mas de longe. A crise foi tão terrível e a opressão que em uma noite só, Pedro disse e negou que era até Galileu. Você é um deles, sou não. Aleluia. É forte. Você fala como ele. Não, mas vocês estão enganados. Se um dia provou dessa coisa, gente. Se um dia provou dessa presença, nem adianta se esconder. Aonde você for, você é descoberto. Primeiro dia, massacraram. Sexta-feira, massacraram ele. Humilharam. Com dois objetivos. Afugentar os galileus. Mostrar que esse Jesus não era nada. E em segundo lugar, mostrar que o sistema era maior do que Jesus. Segundo dia piorou, porque sepultaram ele. Então, enquanto ele ainda estava de fora do sepulcro, dava esperança, mas agora sepultaram. E para melhorar, para piorar, fecharam com a pedra e lacraram com o laque de Roma. E quem era doido abria ali. E com medo colocaram soldados. E a notícia se espalhou, acabou. Perdemos a esperança. Pedro voltou a pescar com um grupo. Outros saíram da história. Aí vem o terceiro dia.
Quando vem o terceiro dia, eu já disse e vou repetir. Eu achei interessante aqui no estado de São Paulo, no mês de março, carnaval. Enquanto eu estava pregando no congresso do carnaval, eu vi pela internet. Aqui no Sambódromo, uma das maiores escolas aqui de São Paulo trouxe para o Sambódromo esse enredo: a morte, Jesus e o inferno. E o que eu achei interessante é que quando a gente faz essa apresentação, Jesus sempre levanta e a morte e o inferno. Mas no Sambódromo foi o contrário. Terminou a apresentação, Jesus, como terminou caído, machucado, e a morte e o inferno pulando, carnaval e dançando. Então chamou tanta atenção que a maior emissora do Brasil convocou-los para o camarote e entrevistou o organizador. Parabéns pela... Que apresentação, que coreografia bonita. E ele bateu no peito e disse: alcançamos o objetivo, impactamos. E a notícia começou a bombar na internet, na mídia. Jesus perdeu, a morte e o inferno venceu. Aí essa notícia tomou o Brasil. Mas eu queria que você enchesse o peito e olhasse para quem está ao seu lado e dissesse: é fake news. Porque no terceiro dia pela manhã, Maria vai ao sepulcro com outras mulheres. A pedra estava fora do lugar, o laque estava quebrado. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aí Paulo diz: aonde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Por quê? Porque quando isso que é corruptível e o que é mortal se revestir da imortabilidade, vai acontecer e cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. E agora, no contexto direto, na pressão, quem sobrou? Quem, se fosse Genival Bento, ia acreditar mais? Mas um Galileu não deixa outro para trás. A Bíblia diz, eu acho lindo, Jesus ressuscitou. Ressuscitado. A Bíblia diz que 2 dos seus discípulos desistiram. No terceiro dia, perderam a esperança. Mesmo sabendo. Chamados discípulos de Emaús, pegaram a mala e disseram: acabou. Como é que a gente vai conseguir vencer o sistema? A pressão é grande. Pegaram a mala e disseram: vamos para casa. Acabou. Pedro já voltou, todo mundo, vamos voltar. Jesus ressuscitado, gente. Encara a estrada de novo. Coloca o pé na poeira. Isso. Para resgatar 12 galileus que tinham desistido. Chega na estrada. O que é que vocês estão falando? Tu és o único estrangeiro aqui? Tu não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O quê? Acerca de Jesus o Nazareno? Como os nossos sacerdotes mataram ele, um homem bom, poderoso em obra, muito usado por Deus. Como a nossa lei, os nossos sacerdotes o mataram. Se bem que algumas mulheres disseram que ele já ressuscitou. Mas aí Jesus olha para ele e diz: como vocês são duros de acreditar. Não era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória.
A Bíblia diz que ele começou a pregar de Moisés até aquele dia. Enquanto ele pregava, terminando, o sol escureceu. Aí chegou a noite, chegaram em Emaús. Aí os dois, desanimados, entristecidos, entraram para a aldeia e Jesus passou direto. Aí eles constrangeram: ô senhor, moço, já é tarde. O dia já declina. Meu Deus. É perigoso. Fica conosco esta noite. Amanhã o senhor vai. Jesus atende o convite, gente. Quando chega em casa, diz: vocês têm alguma coisa para comer? Tem, Senhor. Um detalhe faz a diferença. No partir do pão. A Bíblia diz a história que quando ele partiu o pão, diz alguns historiadores, aí quando os discípulos olharam, viram o buraco do grampo na mão, aí olharam para o outro e disseram: é o mestre. É o mestre. Quando olharam, ele não estava mais. Perderam o medo, voltaram a ter coragem, arrumaram a mala. Na mesma noite, vamos voltar, vamos recomeçar. Voltaram para Jerusalém e já chegaram gritando: ele está vivo, ele está vivo, ele. No outro dia, pela manhãzinha, de madrugada, pastor e doutor Elias, ressuscitado, gente. Quem talvez de nós faria isso? Mesmo sabendo a história, ele vai para a beira da praia, ainda no iniciado dia, está vindo um barquinho aí, cheio de galileu desviado, mas eu vou restaurá-los. Levou pão, vou parafrasear, levou uma grelha, levou fogo, levou peixe. Eles estão vindo, vou preparar um cafezinho da manhã. Ressuscitado. Quando o barquinho veio chegando, Pedro olhou: tem alguém ali. É o mestre. É o mestre. Saltou do barco, vestiu a roupa e entrou, correu. O que eu acho lindo é que Jesus tinha tudo para passar do rosto dele. Jesus nenhum assunto toca. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não adianta a gente falar de arrebatamento, gente. Entre o que eu estou dizendo, não adianta se a gente não tiver essa visão. Porque nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Mas na maioria somos perfeccionistas. Quem é perfeito aqui, levante a mão. E você sabe que não é fácil estar de pé no século 21. E às vezes alguém cai, alguém é ferido. E a primeira coisa que se faz é esquecer. Excluir. Tirar do órgão, rasgar a credencial. Caiu. Jesus não fez isso. Ele tinha motivo para fazer, mas ele não fez. Ele vai atrás de um por um. Era patriota. Uma das maiores experiências que eu ouvi foi quando um amigo me falou do treinamento do exército americano. Ele disse: Bento, você vê a guerra, aquilo é nada. A gente já vai ali pronto para morrer por duas coisas: a pátria e um pelo outro. Mas como? A gente foi preparado para isso. A pátria em primeiro lugar. E quando a gente vai para a guerra, a gente olha um para o outro e diz: se precisa eu morro por você. O outro diz: eu por você. Eu não vou deixar você para trás. O outro diz: também não vou.
Ele disse que tem hora que está na guerra e alguns soldados pisam em campo minado, a bomba explode e joga ele para cima. Quando ele cai, já cai sem as duas pernas. Presta para nada mais não. Mas ainda respira, coloca no ombro. Olha para quem está ao teu lado e diga: está respirando? Bate no peito e diz para ele: se depender de mim, você não vai ficar para trás, vai subir comigo. Reúne tudinho de novo, agora 11, porque Judas se vendeu, e diz a eles: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Vocês não vão impactar só Jerusalém nem a Judéia, mas Samaria e até os confins da terra. Preguem o que eu ensinei, e eu vou estar com vocês todos os dias. Dito estas palavras, foi tomado nas alturas. Quando ele vai se ocultando, os 11 ficam perplexos. E agora? Aí os 2 varões de branco chegam e dizem: varões galileus, por que vocês estão perplexos? Este Jesus que vocês estão vendo subir, se ocultar nas nuvens, voltará do mesmo jeito. Eles voltam para Jerusalém, alegres, esperam a promessa. A promessa se cumpre. Quando o Espírito Santo desce, impactou, porque foi na Judéia. Aí os judeus de Jerusalém, quando viram eles falando em outros idiomas, dando glória a Deus em outros idiomas, disseram: mas não são eles galileus? Indouto, ignorante, sem estudo? Como a gente está ouvindo ele falar na língua do nosso país? Tem alguma coisa diferente. Era o poder de Deus caindo. Saíram dali com a perspectiva: não vamos desistir até que ele venha. Bateram com o sistema. Quando o sistema soube que Jesus estava vivo, vamos parar os ignorantes. Botaram na lei: é proibido ensinar e pregar em nome de Jesus. Aí eles vão, o coxo que era cerca de 40 anos fica de pé. Aí mexe com o sistema, e agora não tinha desculpa, porque a maioria que estava na igreja naquele dia conhecia o aleijado. Aí a alta cúpula judicial do judaísmo chamou: vocês operam isso em nome de quem? Aí o outro disse: fica calado, porque não há dúvida, o coxo está pulando lá embaixo, está dando glória lá embaixo. É em nome de quem? Em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Em síntese, vamos matar os líderes. Eles estão divulgando isso, que há um rei que vai voltar. Mataram Tiago à espada, o líder. Mas aí era que o evangelho crescia. Aí era que o evangelho bombava. Vamos matar, tem um tal de Pedro aí que precisa ser morto. Ele está ensinando que esse Jesus vem. Aí Pedro começava a escrever e aí ensinar: irmãos, não desistam não. Na pressão, vocês sabem que vocês custaram alto preço. Não foi prata nem foi ouro, foi o sangue de Jesus. Não foi coisas corruptíveis. Saibam que antes vocês não eram povo, mas agora vocês é povo de Deus. Antes vocês não eram nada, mas agora vocês são a geração eleita, sacerdote o santo, povo comprado e adquirido para morar no céu. Mata Pedro, prende! Cruz. Ele tem medo da cruz. Quando Jesus foi preso, ele negou. Bota a cruz na frente dele. Botaram a cruz na frente de Pedro. Ainda vai permanecer? Senão vai ser crucificado. Não posso desistir. Prometi ser fiel até que ele. Então vai ser crucificado. Eu não mereço ser crucificado como ele foi.
Pode me colocar de cabeça para baixo e pode meter o prego. Mas eu não desisto. Aí tem um Paulo aí, que está arrebentando com a Europa até. Ele já superou a doutrina de Zenão e de Epícores, que na Tessalônica dizia que não tinha mais prazer depois da morte, não existia. O prazer, o bem maior da vida, era gozar a vida odierna. E isso fazia com que os irmãos perdessem a fé na ressurreição. Aí Paulo insistia: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morrem. Esqueça esse negócio de epicureu e estoico. Porque o mesmo Senhor é o mesmo que descerá do céu com a alarido e a voz do arcanjo. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos, e nos encontraremos com eles nas nuvens, e subiremos com o Senhor. Prende. Nero mandou tirar a cabeça se não desistir. Você não vai desistir? Não posso. Combati um bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. As últimas palavras. Agora o que me aguarda é a justa coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Ainda tem um Galileu, velhinho, chamado João. Tem que calar ele. E ele é crente. Ele era xodó do homem. Então vamos ver se ele resiste o fogo. Pega ele, prende, joga no fogo. Prepararam o tacho e jogaram o João dentro. Quando vão olhar, nem um fio de cabelo queimado. Mas tem que calar ele. É ele que está escrevendo para a juventude: filhinhos, vocês são fortes, já venceram o maligno, é já a última hora. Joga ele na ilha de Pátimo, quero ver ele falar de lá. Jogaram João na ilha de Pátimo, longe de tudo e de todos. Quero ver agora a ilha da ilha de Pátimo. João conta depois: graça e paz às igrejas da Ásia. Aqui é da parte daquele. É o primeiro, é o último. Aquele que pelo seu sangue nos purificou dos pecados. Aquele que é o primogênito dos mortos, rei soberano dos reis da terra. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que virá com as nuvens. E aqueles que os transpassaram vão ter que ver. E toda a nação vai se curvar diante dele. Assim a ele seja o poder, seja a glória para sempre. Amém. Irmão, isso aconteceu quando eu estava preso na ilha de Pátimo. Veja que ele já desafia. Enquanto o sistema dizia que quem não lia era maldito, ele já começa escrevendo dizendo: bem-aventurados os que lê e os que ouvem. As profecias em guarda. Ele já quebra ali. Aí ele começa dizendo: irmão, eu estava preso na ilha de Pátimo, e de repente, por conta da palavra, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando de repente no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, e eu não sabia o que fazer, quando de repente, quando eu me virei, eu vi um barulho de uma voz de muitas águas, me virei para ver quem era. Quando eu olhei, eu vi entre os 7 castiçais de ouro um semelhante ao filho do homem. O seu cabelo era branco feito a lã, o seu olho era como chama de fogo, os pés brilhavam feito latão reluzente, e no seu cinto, no seu corpo tem uma faixa e um cinto gritado, escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu, quando eu vi cair sobre os meus pés como morto, ele se aproximou, com a mão direita me pegou e disse: João, não tenha medo, sou eu, seu amigo. Eu fui morto, mas eu estou vivo, e estou vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Escreve, 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 e eu venho.
levantaram muitos. E os galileus se multiplicando. Sistemas e mais sistemas. Filósofos e mais filósofos. Para tirar essas pedras. Muitos morreram sem desistir. Na esperança que ele vive. Veio liberalismo teológico. Veio o sionismo. Veio as grandes potências. 2000 e poucos anos se passaram. Saduceus ficaram para trás. Fariseus ficaram para trás. Todos que se levantaram saíram da história. E o que eu acho lindo é que em 19 de julho de 2019, ainda tem uma geração dizendo: ele vem. Ele vem. Eu estou pregando para uma geração que não podemos esquecer. A pós-modernidade está querendo roubar isso de nós. E a gente está esquecendo, entre aspas, do arrebatamento, do tocar da trombeta. Não podemos destruir e espalhar com as mãos aquilo que as gerações antes de nós perseveraram de joelhos. Homens, mulheres, que não tiveram o privilégio que a gente tem, mas não desistiam. Homens que muitas vezes saíam para falar e não tinham retórica. A mensagem era: ele salva, ele bateu e ele vem. Eu conheço história de pastores que chegavam em fazendas no tempo de jagunço e não podia falar desse Jesus. Quando ele chegava, o jagunço já botava a espingarda na cara dele: aqui não pode. E ele, na coragem, na frente da espingarda, dizia: mas eu só queria falar que Jesus salva. Mas não pode. Eu só queria falar que ele batiza com o Espírito Santo. Mas não pode. Eu só queria dizer que ele salva e vem, ele vem, ele vem, ele vem. O jagunço não tinha força de puxar o gatilho. Eu estava pregando em um congresso missionário no mês passado. E estava palestrando também comigo pastor Racide, um reitor de uma das melhores e maiores faculdades evangélicas do Brasil, lá em Anápolis. E ele, como reitor de faculdade, um grande missionário, ele disse que a estatística mostra que hoje 75% dos nossos jovens que ingressam no curso superior, no final do curso, desistiram, se envergonharam, perderam a esperança. Mas ainda tem, Galileu, não tem? Olha para quem está ao teu lado, e varão Galileu, varoa Galileia, que não desiste, que não desiste. Estão espalhando por aí que nós, assembleanos, não somos, a nossa geração não é mais a mesma. Perdemos o foco, mas é conversa. Ainda tem. Ainda tem, ainda tem, ainda tem. Eles perseveraram e não desistiram. 2000 anos
que nós estamos aqui dizendo: Ele vem. Não vamos nos dobrar. Fique de pé, por favor. Carinhosamente eu quero te pedir, se tu está perto de um crente do mesmo sexo ou íntimo, vira para ela aí, se você puder. Me ajuda aqui com todo carinho, meu amigo pastor Flávio. Vira para ele aí, ó. Olha nos olhos dele, nos olhos dela, se puder. Diga para ele: Galileu, quero nem saber como você chegou aqui. Quero saber como você vai sair do congresso. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair renovado. Vou sair com a esperança lá em cima. Me faz um favor. Diga a ele: me faz um favor. Se depois desse congresso tu encontrar algum da Judéia metida besta por aí, que pensou que eu ia desistir, que pensou que eu ia perder a fé, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu sou da Galileia. Eu não desisto. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Quem é da Galileia, levante a mão. Coloca a mão direita no ombro que tem do lado aí. Diga para ele: receba renovo, receba unção. Varão Galileu, há uma glória invadindo esta casa, há renovo invadindo esta casa, a esperança invadindo esta casa. O Espírito do Senhor está renovando vidas aqui agora. Recebe, renovo, recebe.